Olá, alunos! Hoje nós vamos trabalhar a elaboração e avaliação de projetos. Nessa aula, nós vamos pensar a respeito de algumas técnicas e métodos que a gente utiliza para a elaboração do próprio projeto em si, né, que ele é de relevância grande na administração pública em razão de todos os resultados que ele pode proporcionar. Dentro dessa temática, nós temos a definição do escopo do projeto, o que vem a ser isso, né? Nós temos que definir claramente o problema que nós devemos atacar, né? Qual é nossa situação problema. Isso deve ser pensado com uma clareza muito grande em razão de verificar se isso realmente é um problema ou se isso é uma consequência de um problema maior, né? Nesse sentido, nós precisamos estar sempre buscando essa resposta de uma forma mais satisfatória. Depois disso, ainda na definição do escopo, nós temos a justificativa, em que nós vamos apresentar o porquê que isso é um problema, os motivos que levam nós a desenvolver um projeto para isso, né? Na sequência ainda, objetivos geral e específicos a respeito dessa temática, qual é a grande amplitude que se dá a esse tema, né? Onde que a gente quer chegar com esse projeto, qual é a nossa finalidade, a razão de existir dele. Um outro ponto que merece um destaque importante é os resultados esperados, ou seja, quais são os produtos, ou o produto ou os serviços que nós vamos alcançar ao final do projeto. Esses resultados esperados, inclusive, eles se configuram num importante indicador de desempenho do nosso projeto, no sentido de que, se a gente alcançar um ou outro desses produtos, talvez não seria tão eficaz o nosso projeto como se a gente tivesse atingido a todos os nossos resultados, alcançado todos os resultados esperados no início do projeto. Então, a definição dos resultados esperados é também de grande importância no sentido de que você vai conseguir definir não só quantitativamente o que você pretende alcançar, mas principalmente qualitativamente, né? Ou seja, vai dar uma qualidade a ele, vai descrevê-lo, né? O resultado esperado, ele deve ser descrito de uma forma clara para que você, ao alcançá-lo, você saiba que realmente esse resultado era o que você estava esperando no início, quando você estava desenvolvendo o projeto. E a abrangência também, né? Pessoas, setores, comunidade, quais são os envolvidos, quais são os afetados, quais são as realidades que nós vamos apresentar ao longo do nosso projeto. Tudo isso, definição do problema, justificativa, objetivos, resultado esperado e abrangência, fazem parte do escopo do nosso projeto. Mas para executá-lo de uma forma clara e bem definida, nós precisamos de um plano de ação. O que é o plano de ação? É uma parte desse projeto que vai descrever a ação que nós vamos desempenhar, o que nós vamos fazer. Então, através desse plano de ação, a gente consegue desdobrar as nossas atividades e as tarefas, entendendo que as atividades são conglomerados de tarefas, né? As tarefas são as menores porções das atividades. Então, a gente consegue um conjunto de tarefas, farão parte de uma atividade, e essa atividade, junto com outras atividades, fará parte de todo esse desdobramento que a gente está desenvolvendo no plano de ação. Estimativa de prazos também deve ser estabelecida para cada uma das atividades, para cada uma das tarefas, porque nós já vamos ver ainda para frente nessa aula qual é o significado disso. Estimativa de custos e de recursos.
qual é o valor que se pretende fazer para isso. Inclusive, considerando que se um projeto que demanda mais do que um determinado período X de tempo, você tem uma pressão inflacionária que eleva os custos. Então, isso pode, deve ser considerado na estimativa, no sentido de que os preços que você tem hoje dos recursos necessários são mas daqui a um ano você teria uma realidade distinta. Então é importante, na estimativa de custos e de recursos necessários, que se considere essa pressão, no sentido de que no ano que vem você sabe que você vai precisar de determinado volume de recursos um pouco maior do que você precisaria atualmente. A rede de tarefas é um relacionamento entre as tarefas, qual é a precedência, a importância de você executar uma tarefa antes da outra. Existe uma série de atividades que são desenvolvidas e que não podem ser levadas à frente se algumas outras não forem realizadas anteriormente. Então, quando formos estabelecer prazos, por exemplo, que vai levar à definição de um cronograma, essa rede de prazos, de precedências, elas são importantes nesse sentido, para saber quais atividades, quais tarefas precisam ser desempenhadas anteriormente para que se dê sequência ao projeto, porque se elas têm precedência, não poderão ser executadas ao mesmo tempo. Então, um projeto que não foi considerado isso e você estipulou que ele levaria um ano, ao ser executado, vai aparecendo as situações e se percebe que ele começa a levar mais tempo, ao invés de um ano, acaba levando 2, 3 anos para ser executado em relação a uma simples concepção das precedências de atividades que existiam dentro desse projeto. Então, deve-se pensar isso com uma clareza muito grande também. Na fase do monitoramento e avaliação, deve-se pensar muito a respeito da matriz de resultados e serviços. Quais são os resultados ou serviços esperados, né, dentro da descrição elaborada e como ele foi alcançado, qual foi o resultado obtido, para que seja comparado, para se verificar realmente se a atividade que se está desempenhando ela é coerente àquilo que havia sido concebido. Os procedimentos, portanto, de monitoramento, eles precisam ser planilhados no sentido de se acompanhar efetivamente, metodologicamente, o que avaliar, né? O que monitorar. Então, de X em X períodos de tempo, isso é necessário ser acompanhado, inclusive no próprio procedimento de monitoramento, no procedimento de avaliação, se estabelece qual é a periodicidade em que essa avaliação deve ocorrer. E a análise de risco, incluindo o contingenciamento de recursos, por exemplo, né? Qual é a possibilidade de faltarem recursos para se executar um determinado projeto. Toda essa análise, ela deve fazer parte do nosso projeto, né? Que envolve os custos e despesas, a sustentabilidade futura, esse risco, se ele é político, por exemplo, determinado candidato se elegeu e não dá continuidade, vai dar continuidade no projeto que havia sido desenvolvido por um seu antecessor, né? Isso é necessário ser avaliado. Mesmo que ele esteja muito bem amarrado institucionalmente, no sentido de que ele possa dar sequência, inclusive com recursos estipulados, determinado político ele pode começar a reduzir o direcionamento de recursos para esse projeto e direcionar para outras prioridades que são de seu plano de governo. Então é necessário avaliar esse tipo de situação também. Pode ser risco jurídico também,
Risco jurídico se refere à possibilidade de alguma intervenção jurídica no sentido de desentendimentos entre o que é legal e o que é político, né? Então, esse desentendimento pode levar à paralisação das atividades de determinado projeto. Então, essa amarra jurídica, ela é importante no momento da concepção do projeto para evitar esse tipo de risco, mas não que eles não possam ocorrer ainda assim. E o próprio risco financeiro, que, como já comentado, pode ocorrer no desenvolvimento do projeto, como contingenciamento de recursos, né? Pode levar à paralisação das atividades se não houver fontes alternativas ou possibilidades alternativas para sanar esse tipo de situação. E o próprio retorno. E esse retorno na esfera pública pode ser um tanto diferente da esfera privada. Na esfera privada, o retorno ele é muito medido por análise de viabilidade econômica e financeira, como VPL, TIR, Payback, né? No caso da esfera pública, o retorno ele é mais qualitativo, é número de famílias atendidas, número de nascimentos, número de natalidade, né? Ou mortalidade, enfim. São números que apresentam situações de bem-estar social. Então, é importante frisar essas diferenças, embora em alguns momentos a gente utiliza ferramental analítico da esfera privada para a pública e vice-versa. E os efeitos desse projeto, então, podem ser medidos da seguinte maneira: diretos, secundários ou incidentes. No caso dos diretos, seriam resultados ou benefícios diretamente associados ao projeto, né? O que ele ocasionou? Quais foram os resultados alcançados? Secundários são justamente os efeitos favoráveis a não à produção da renda, à riqueza ou ao próprio bem-estar, né? Mas que não estão associados diretamente ao projeto, mas que de forma secundária acabam sendo atribuídos ao projeto esses efeitos. E incidências podem ser as próprias técnicas, né? A melhora da equipe administrativa de determinado órgão ou instituição, que à medida que vai desenvolvendo novos projetos, vai obtendo know-how suficiente para desenvolver outros projetos ou projetos mais complexos. Ainda há incidentes nas leis, né? Porque você muda o arcabouço legal conforme algumas coisas vão acontecendo na esfera pública, e ainda aos costumes, né? Que você muda uma cultura, não só na administração, mas também na sociedade, à medida que alguns projetos vão sendo desenvolvidos. Bom, alunos, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.